Senhor Jesus, seja com todos. Quantos dos irmãos estão acompanhando o assunto da guerra entre Israel e Irã? Quantos estão sabendo disso, desses acontecimentos? A maioria estão ali bastante informados a respeito do que está acontecendo ali em Israel e no Irã. Eu tenho observado com muita tristeza tudo isso que está acontecendo e tenho orado pela salvação das almas que estão tanto no Irã quanto em Israel, assim como aqueles que estão na Ucrânia e na Rússia, e assim também aqueles que estão no continente africano sendo aterrorizados pelos grupos terroristas que invadem as aldeias, matam as pessoas e escravizam as crianças. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Talvez você não tenha sentido isso aqui no Ocidente, mas vai sentir logo, logo. Logo, logo nós vamos sentir as consequências dessas guerras que estão sendo realizadas no mundo afora. Pode se preparar. Começa a fazer estoque de alimento, porque o alimento vai subir de preço. Na semana que vem, combustível já sobe de preço. Então, se você tem seu carro e você está com um pouquinho de recurso, vai e abasteça logo, porque semana que vem o preço do combustível sobe. O preço do combustível subindo, vai subir o frete, vai subir os alimentos. É uma consequência em cadeia. Então não pense que porque você está aqui no Ocidente, não está sofrendo como os irmãos nossos lá no Irã, e os irmãos nossos lá em Israel, os irmãos nossos na Ucrânia, os irmãos nossos lá na Rússia, os irmãos nossos lá na China, lá na Coreia do Norte, lá no continente africano, perseguições por causa do Evangelho e agora sofrendo também pela questão da guerra. Eu fico admirado e entristecido quando eu vejo os comentários que são colocados nas redes sociais. Impressionante a pessoa dizer que é cristão e querer a destruição do outro país. Isso é impressionante. Pessoas torcendo para que Israel destrua o Irã, dizendo-se cristão. Não sabem eles que tem irmãos nossos lá, que já são perseguidos por causa do sistema religioso que aquele país implanta, não é? Já são perseguidos pela sua fé e ainda agora com a questão da guerra. Muitos estão já passando necessidades, com água potável e alimentos. Logo depois das guerras vem as enfermidades, a fome e a enfermidade. Então, cabe a nós como igreja estarmos orando, intercedendo por essa situação. Qual vai ser o motivo da sua oração? A minha oração. O motivo da minha oração, da minha intercessão é pela salvação das pessoas. Porque a guerra, ela só começou. Essa guerra é o início de algo muito maior que está por vir. E quando nós olhamos as Escrituras, nós percebemos com muita clareza que o Senhor Jesus mencionou a respeito do tempo profético que nós agora estamos vivendo, já estamos presenciando, e vai ser o cumprimento total do que o Senhor Jesus falou. Então, isso não é para nos dar medo, não é para nos causar medo, mas é para nos causar um impacto de que você e eu precisamos agir. Agir de que maneira? Orando, intercedendo, tirando tempo para isso e ao mesmo tempo avisando as pessoas. Jesus Cristo está voltando. Ele está às portas. Preparem-se. Preparem-se porque quando Ele voltar, vai voltar como juiz. A sua igreja será levada, sim, é verdade.
Mas aqueles que não creram no Evangelho, irmãos, vão passar a eternidade no inferno. Isso é a maior tristeza. Você, como eu, temos parentes, temos amigos, temos colegas de escola, de faculdade, que estão aí alheios a tudo isso, não pensa nisso, não quer saber disso, mas você que conhece e eu que conheço, temos que avisá-los. Avisá-los. Dizer para eles, isso tudo que você está vendo acontecer aí, isso tudo é profético. Isso foi profetizado. Portanto, fique atento. Não brinque com a sua vida. Não coloque sua vida na mão dos governantes. Coloque sua vida na mão do Senhor, na mão de Deus. Confia nele. Ele é soberano sobre todas as coisas. E nesse sentido eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão de Israel. Que povo é esse? Por que tantas guerras e por que tanta perseguição a essa nação? A Bíblia nos relata que Deus escolheu uma nação, lá no Antigo Testamento é citado a respeito disso. Lá no Antigo Testamento já Deus havia escolhido Abraão para ser o pai da fé de muitas nações, não só de Israel. Mas que as bênçãos de Abraão ao chegasse também à vida de todas as nações da terra. Mas essa nação de Israel, ela existe até os dias de hoje, porque Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, que Deus restauraria o seu povo, que Deus restauraria essa nação. E eu não sei quantos de vocês, irmãos, sabem dessa história, de que em 1948 essa nação se estabeleceu novamente. Em 1948. Ela estava dispersa no mundo todo, os judeus estavam esparramados por todas as nações da terra, e em 1948, então se estabeleceu como nação novamente. Isso é profético. Isso é profético. Era promessa de Deus que isso aconteceria. E tem algo curioso, né? Que quando nós lemos em Mateus, ali Jesus falou, não passará essa geração até que todas estas coisas aconteçam. De qual geração que ele está falando? Dessa geração de 1948 para cá. Está quase chegando ao final de uma geração. Nós não sabemos, 70, 80 anos, talvez 90 anos, né? É uma geração. Mas, irmãos, isso tudo nos chama a atenção. Nós não podemos ficar alheios às coisas que estão acontecendo lá naquela região. Quando se trata de Israel, a igreja fica atenta. A igreja fica observando. Volto a dizer, não para ficar com medo, porque a nossa redenção se aproxima, irmãos. Mas é para nós vivermos essa nossa vida cristã de uma maneira plena em Deus, confiando em Deus e sabendo que Deus é por nós. E Ele prometeu várias coisas para nós que nós precisamos nos agarrar nela. Romanos capítulo 11, vamos abrir a nossa Bíblia. Romanos capítulo 11, eu quero ler com vocês do verso 17 ao 27. Irmão Edson, poderia alcançar para o irmão Afonso uma Bíblia? Por gentileza? Apesar que vai estar talvez aqui na tela, mas às vezes a minha versão é um pouco diferente. Então, Romanos capítulo 11, do verso 17 ao 27, eu quero ler com os irmãos, porque aqui se trata do assunto que eu trouxe para nós meditarmos hoje, a respeito. O tema de hoje, Israel e a igreja, dois povos, mas um plano redentor. Israel e a igreja, dois povos, mas um plano redentor. Então o verso 17 diz assim: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, foste enxertada
em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fostes cortados da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não será enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejas presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Incline seu rosto, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, solicitamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, imploramos ao Senhor que o Senhor nos fale nesta noite mais uma vez. Nos edifique, Senhor, por meio da Tua palavra. E ao observarmos, Senhor, as Tuas promessas feitas ao povo de Israel e também feita à Tua igreja, nós fortaleçamos a nossa fé no Senhor, a nossa confiança no Senhor, a nossa esperança no Senhor, a nossa fidelidade ao Senhor todos os dias da nossa vida. Precisamos muito que o Senhor nos fale, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua por meio da leitura da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus tem trabalhado com um povo escolhido, chamado Israel. Israel, ele é um povo que originou-se de uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaque, Isaque teve 2 filhos, e desse um filho de Isaque, Jacó, então nasceu a nação de Israel. Foram 12 tribos. Deus escolheu esse povo para que esse povo fosse uma testemunha viva da pessoa de Deus. Que eles anunciassem a Deus às nações. Que Deus? O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que fez o homem do pó, que colocou nele o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. O Deus que criou os céus, a terra, o mundo e tudo o que nele há, visível. Os céus, tudo o que nele há, um mundo invisível. Criou os anjos, criou os serafins, criou os querubins, criou tudo para a sua glória. Esse Deus fez um pacto com essa nação, fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança lá com eles quando então deu os 10 mandamentos. Depois Deus mandou os profetas. Depois, por último, Deus vem falando ao povo, à nação, por meio do Messias, o ungido que enviou, o ungido que é o Cristo, o Senhor, o Salvador.
Então Deus vem tratando com essa nação ao longo da história, veio mostrando para eles a sua vontade, estabeleceu leis, estabeleceu estatutos para que eles, uma vez obedecendo, experimentassem a Deus na sua vida. Uma vez obedecendo, eles vissem as maravilhas que Deus fazia. Então Deus estabeleceu para eles um lugar geográfico, deu para eles uma terra, para que eles ali vivessem, para que ali eles frutificassem, para que ali a sua descendência crescesse. E Deus foi tratando com esse povo, foi falando com eles, foi mostrando para ele a sua vontade, o seu amor, a sua graça. Prometera para eles que da descendência de Abraão, o descendente viria, que é Jesus. Então dessa nação veio o Messias. Deus então preparou todas essas coisas para que no final viesse o Messias, o ungido. E através do ungido, o Cristo, todos pudessem ser salvos. Então Deus vem falando com esse povo. Mas quando Cristo veio, Cristo ampliou o seu plano, vamos dizer assim, revelou o seu plano a todos os povos. Porque Deus tinha um plano estabelecido de que quando Cristo viesse, todos aqueles que crescem em Jesus como Messias, pudessem ser salvos, inclusive os judeus, o povo de Israel, que nós bem sabemos pela história, que a grande maioria não recebeu a Jesus como o Salvador, como o Messias que estava prometido nos livros do Antigo Testamento. Isaías falava bastante disso. E eles fecharam os seus olhos, não creram em Jesus, não aceitaram o que Jesus viera fazer num primeiro momento, que é estabelecer um reino espiritual, um reino físico que eles gostariam que Jesus estabelecesse, Messias, quando viesse estabelecesse um reino físico. Então Deus foi mostrando através da obra de Jesus, que Jesus veio estabelecer um novo reino, um reino espiritual, num primeiro momento, um reino de libertação, um reino da libertação da escravidão. Jesus então veio para nos libertar da escravidão do pecado, veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, e veio falando a respeito da sua missão. E quando Jesus veio falando a respeito da missão, ele sempre estava chamando a atenção das pessoas para compreender qual realmente era a sua missão. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Jesus é descendente dos judeus, veio dessa descendência, porque lá atrás, no passado, Deus havia prometido que o descendente de Abraão era o Messias que viria para ser o libertador. Nós tivemos alguns exemplos de libertadores no Antigo Testamento. Moisés, por exemplo, foi usado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão lá no Egito, onde eles ficaram por 430 anos. Moisés foi um exemplo de um libertador físico. Mas Jesus, quando veio, Jesus trouxe um outro tipo de libertação, na minha vida e na sua vida. Nós que cremos nele, uma libertação que nada e nem ninguém poderia nos dar, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. A libertação da condenação eterna. Então a igreja, a obra de Jesus, incluía também a formação de um novo povo. A obra que Jesus veio realizar mostrou um mistério que outrora estava oculto, foi revelado, mostrando que na obra de Cristo, com a vinda de Cristo, estabeleceria um novo povo, um povo que era regido por uma lei espiritual, uma lei dada por Deus, que seria colocada dentro de cada um daqueles que crescem em Jesus como Senhor e Salvador. Deus colocaria suas leis dentro de cada um daqueles que crescem em Jesus como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida. Então muitos cristãos nos dias de hoje ainda têm dúvida. A igreja é uma continuidade de Israel? A igreja é diferente de Israel?
Ou a igreja é uma unidade com Israel? Muitos cristãos têm dúvida com relação a isso. E eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos, para deixar muito claro para nós, por meio das Sagradas Escrituras, que esses dois povos, Israel e igreja, elas cooperam num plano eterno de Deus, estabelecido desde antes da fundação do mundo. Eles cooperam. E nós vamos ler alguns textos bíblicos para nos mostrar como Deus sempre foi fiel à sua palavra, como Deus prometera e cumprira a sua palavra cabalmente. Deus nunca falhou nas suas promessas. Ele sempre cumpriu. Nós muitas vezes falhamos nas nossas promessas. Por exemplo, quantas vezes os irmãos prometeram a si mesmos: nós vamos no CCM de manhã, nós vamos estar na oração, no dia da oração, às 8h30 da manhã. E às vezes falharam, às vezes falhamos, né? Prometemos algo para Deus, mas falhamos. Ó Deus, eu não vou faltar mais aos cultos, porque lá eu sou edificado, lá eu vou louvar o seu nome, vou adorar. Ah, mas qualquer dorzinha de cabeça, não vou mais, né? Ai, estou indisposto, não vou mais. Nós fazemos promessas que muitas vezes nós não cumprimos. Deus não é assim conosco. Você imagina se Deus fosse igual a nós? Mudei de ideia. Não vou fazer o que eu prometi, né? Mas Deus não é assim. Então nós vamos ver na palavra de Deus como Deus prometera coisas para Israel, cumpriu. Deus promete coisas para a igreja e cumpre, para que a nossa fé esteja fundamentada e alicerçada na palavra de Deus, nas suas promessas. E sabendo dessas promessas, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, nós não desanimemos nessa caminhada. Pois vai apertar o calo, meus irmãos. Vai apertar o sapato. Então nós vamos, como igreja, observar as coisas que estão acontecendo com relação a Israel, para que nós nos preparemos em algumas coisas que são possíveis nos preparar. E uma delas é orar mais. Uma delas é estudar mais a palavra. Uma delas é evangelizar mais. É alertar as pessoas que o que está acontecendo não é uma coisa aleatória nesse mundo. O que está acontecendo é plano de Deus se cumprindo, é palavra de Deus se cumprindo nos nossos dias, na nossa geração. Então nós ficamos em alerta, observando as coisas e orando pelas pessoas, né? Para que elas sejam salvas. Então Israel é o povo escolhido, foi um povo escolhido por Deus lá no passado, para preparar o caminho. Vamos ver isso em Romanos capítulo 9, verso 4 e 5. Romanos capítulo 9, verso 4 e 5. Povo escolhido para preparar o caminho. Que caminho? Nós vamos ler aqui agora. Romanos 9, verso 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória. Preste bem atenção nas coisas que ele vai falar aqui. Também a glória. As alianças, a legislação, ou seja, a lei, o culto e as promessas. Deles, dos israelitas, são os patriarcas. E também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todo o sempre. Amém. Então essa nação, ela foi escolhida para que por meio dela viesse o Cristo. Por meio dessa nação, Deus, tratando com essa nação, estabelecesse suas leis. E uma vez eles cumprindo, eles estariam dando testemunho de que serviam ao único Deus verdadeiro, e as nações em volta pudessem então se converter a esse Deus único e verdadeiro. E nós sabemos pela história que essa nação fracassou em vários momentos. Em vários momentos eles se desviaram, eles não creram nas promessas de Deus. Eles murmuraram, eles reclamaram,
Eles ficavam chateados por qualquer coisa. Eu, no lugar de Deus, já teria destruído eles faz muito tempo, né? Aí quando eu olho para mim hoje, eu falo assim, eu também teria sido destruído há muito tempo. Porque não sou diferente deles. Nós não somos diferentes deles. Hoje, é claro, somos diferentes porque nascemos de novo. Sim. E eles podem ser diferentes também ao nascer de novo espiritualmente. Ao crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, sim. Aí muda a história. Aí muda tudo. Porque aí nós temos Deus o Pai, Criador de todas as coisas, como nosso Pai, Jesus Cristo como nosso Salvador, e o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos guiando nessa caminhada aqui na terra. É diferente. Porque quando agimos em obediência à palavra de Deus, nós vamos experimentando as bênçãos de Deus na nossa vida. Então Deus chamou Israel para ser testemunha de sua glória entre as nações, é o que nós lemos nesse versículo. De Israel vieram os patriarcas, as leis, os profetas e o Messias, como está aqui registrado. E mesmo com rebeliões, Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca abandonou essa nação, irmãos. Vamos ver lá em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Do verso 35, vamos ler um pouquinho antes do verso 31 ao 37. Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao 37. Jeremias está depois de Isaías. Diz assim a palavra do Senhor: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis diante de mim, diz o Senhor, preste atenção, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então Deus tem uma promessa aqui, de que Deus trataria com eles, e Deus está tratando com eles. Estas coisas que nós vemos acontecer ali, é para que eles se despertem, para que eles acordem, para que eles se convertam, creiam no Senhor, no Messias que já veio, não no Messias que ainda eles estão esperando vir. Mas creiam no Messias que já veio. Tudo isso que está acontecendo lá é para um despertar, para a igreja também.
para que a igreja se aperceba da urgência que é o evangelismo, da urgência que é o discipulado, da urgência que é nós vivermos a nossa vida cristã na sua intensidade, em santidade, a fim de que o nome do Senhor, o nosso Deus, seja engrandecido, seja glorificado. Então Deus tem uma promessa para Israel, como nós vimos aqui. Como nós vimos aqui nesse texto. Especialmente nos versos 36 e 37. Marca aí na sua Bíblia. Isso é uma promessa que Deus fez e vai cumpri-la. Então nós honramos a Deus por tudo o que Ele tem feito durante a história de Israel. Nós glorificamos e exaltamos a Deus por todas as coisas que Ele está fazendo ainda por Israel. Alguns pensam assim, Israel vai ser destruído. Não vai, irmão. Não vai. Ele não vai ser destruído. Muitas nações vão se levantar contra Israel. Mas ele não será destruído. Porque é promessa de Deus aqui, ó. É promessa de Deus. Mas a gente tem que se preocupar com o quê? A gente tem que se preocupar que almas sejam salvas. Tem crianças morrendo nessa guerra. Tem famílias sendo destroçadas nessa guerra. Nós jamais vamos estar concordando com isso. Ainda que essas coisas aconteçam, nós não concordamos. A igreja de Jesus é a igreja que prega o amor, a paz. E a paz verdadeira é só em Jesus que pode ser alcançada. Ainda nas guerras, quem está com Cristo está em paz. Então nós oramos e clamamos a Deus para que Deus liberte essas pessoas da sua ignorância com relação a Deus. Irmãos, é triste a gente quando ouve, por exemplo, algumas entrevistas lá dentro de Israel, de rabinos, homens que supostamente são bastante estudiosos da Torá, que conhecem bem o Antigo Testamento. E é impressionante que quando um irmão em Cristo, fez uma entrevista com vários jovens lá em Israel, e inclusive rabinos, fez uma leitura de Isaías 53. E para surpresa, quando o repórter pergunta, isso aqui está no Antigo Testamento ou no Novo? Ah, isso está no Novo. Eles não conhecem. Passa desapercebidos na leitura, onde ali está falando a respeito do servo sofredor, falando a respeito de Jesus, do Messias, que viria. E eles não sabem disso. Passam os olhos nas Escrituras, mas não enxergam isso. Então a gente percebe o quê? Que existe uma ignorância muito grande. Uma ignorância muito grande e tremenda lá dentro de Israel, dos ditos estudiosos que são tão ortodoxos nos seus estudos. Eles não se apercebem, eles não conseguem entender, mas graças a Deus tem muitos judeus se convertendo, porque estão entendendo alguns estão entendendo, e estão se convertendo, e é nisso que nós temos que orar. É para isso que nós temos que clamar, pela conversão deles, para aceitarem a Jesus como o Messias, que já veio, não um que virá ainda. Então essa é a história de Israel, irmãos. Deus mostra sua fidelidade, sua paciência, e Ele cumpre suas promessas. Então fica tranquilo, você está preocupado com Israel? Fica tranquilo, eles não vão ser destruídos. Não vão, porque Deus falou aqui. Você crê nisso ou não? Agora, você vai ficar torcendo para Israel destruir os outros países? Não, não, você não quer isso. Você prega o amor, você quer que aquelas pessoas sejam salvas. Tem irmãos nossos lá, missionários, que foram enviados para esses países muçulmanos, para falar do Evangelho de Jesus Cristo e libertar eles da escravidão, do pecado e da condenação eterna. Então nós temos irmãos lá, clamando, pastores inclusive deram entrevista, de quão terrível está sendo a situação lá.
e pedindo para a igreja estar orando por eles. E nós vamos fazer isso, irmãos. Vamos estar orando por esses povos que estão passando por essas terríveis situações. Vamos falar um pouco desse outro povo, que é a igreja, que a gente conhece bem. O povo formado pela fé em Jesus Cristo. Falamos um pouco do povo de Israel, das promessas que Deus fizera a esse povo. É dali que veio Jesus Cristo, né? O descendente veio, já veio há 2000 anos atrás. Jesus morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus, está à direita do Pai e vai voltar. Vai voltar. E assim como nos dias de Noé, né? Estavam lá desapercebidos, veio o dilúvio. Jesus citou esse exemplo, né? Assim como era o mundo naquele então, Sodoma e Gomorra, uma depravação total da moral, né? E de todas as coisas boas, assim também Jesus falou, quando o mundo estiver assim, vocês prestem atenção, a vossa redenção se aproxima. Se aproxima. Então nós estamos olhando para essas coisas, porque a nossa redenção se aproxima. Mas não só saber que a nossa redenção se aproxima e ficar parados, apáticos, inativos, mas nos fortalecendo, nos animando mais ainda, para que quando o Senhor vier, nós tenhamos frutos para apresentar para Ele. Quando o Senhor vier, que nos confiou seus dons, utilizemos esses dons, para que ao chegar naquele grande dia, nós vamos estar com os nossos braços abertos, dizendo, Senhor, olha, eu te servi com amor, porque o Senhor me capacitou para isso. Foi o Senhor que me deu todas as condições, e eu te servi, Senhor. Não chegar lá envergonhado diante do Senhor, eu enterrei meus talentos, eu enterrei meus dons, porque eu tive medo, eu tive vergonha, eu tive medo e vergonha e eu não fiz o que eu tinha que fazer. Só que agora é tarde, você vai ser salvo como pelo fogo, mas não terá recompensa nenhuma. Então, isso tudo tem que nos chamar a atenção. Vamos ler em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 14 em diante. Do verso 13 em diante. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O contexto disto aqui está falando a respeito da unidade, da união que Deus fez por meio de Jesus Cristo entre judeus, gregos, entre judeus e gentios, no sangue. Aqueles que crescem em Jesus, sendo judeu ou não, estavam unidos a Cristo. E desses dois povos ele fez um, ainda que existe essas dois povos, um com um propósito, a igreja que é um povo também com outro propósito. A igreja ela foi estabelecida por Deus para que anunciasse as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja hoje, ela é composta por judeus e gentios que creram no Evangelho, como foram nossos irmãos lá do passado. Os apóstolos, os discípulos que creram em Jesus. Na ascensão de Jesus é mencionado lá em Coríntios que
tinha aproximadamente 500 pessoas que viram a ascensão de Jesus. Está mencionado lá. E lá no Pentecostes foi quando a igreja nasceu. Capítulo 2 de Atos. É mencionado que ali então o Espírito Santo veio e ali nasceu a igreja. Ali todos os que creram foram batizados no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então a igreja é um corpo, formado por pessoas que creram no Evangelho. A igreja é um corpo, não é esse recinto aqui, irmãos. Somos nós, povo, gente, que creu em Jesus. Esse prédio aqui um dia pode acabar, né? E a gente tem que se reunir ali na frente, na praça, ali está a igreja. A igreja somos nós. Então, em Cristo, tanto judeu quanto gentil que creram no Evangelho fazem parte da igreja. Em Cristo, Deus, como lemos aqui, criou um novo homem, um povo espiritual, o corpo de Cristo. Ora, o corpo de Cristo, ele é, no sentido aqui, físico, porque temos pessoas salvas aqui, mas no sentido maior espiritual, porque é composta por todos aqueles que creram em Jesus, desde o Pentecostes até hoje, e aqueles que irão crer em Jesus amanhã e daqui a 10 anos, né, se ele não voltar, vão fazer parte do corpo de Cristo, em toda a terra. Que privilégio, você e eu fazermos parte do corpo de Cristo, né? Que privilégio, meus irmãos. E saber que tem também judeus, né, que fazem parte do corpo de Cristo aqui na terra. Nós sim, como lemos lá em Romanos capítulo 11, verso 17, fomos enxertados. Nós gentios, que não somos judeus, talvez tenha judeu aqui, mas se você é judeu, você foi reenxertado na oliveira. Foi reenxertado. Participamos da seiva da promessa. Promessa que foi feita. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Foi o que Deus prometeu para Abraão. E essa promessa nos alcançou. Chegou até nós. Que privilégio nós temos de sermos parte dessa promessa que foi feita lá a Abraão, irmãos. Que privilégio. Você se sente privilegiado por saber que uma promessa que foi feita lá há 4.000 anos atrás, você faz parte dela. Porque você creu em Jesus. Então somos ramos enxertados na oliveira, participantes dessa seiva, é porque é de Jesus que nós nos alimentamos, é por Ele que nós vivemos, é dele que nós nos alimentamos todos os dias, para ter uma vida de expressão viva, para expressar vivo, para expressar que você está vivo, você foi vivificado, não está mais morto, você está vivo para Deus. Você pode falar com Deus, você pode louvar a Deus, você pode orar a Deus. Foi aberto o caminho, Jesus abriu esse caminho para nós, e nós temos essa liberdade, meus irmãos, privilégio de poder nos achegarmos a Deus. Então nós nos gloriamos em Deus, pela obra que Deus fez em Israel, pelas coisas que Ele ainda vai fazer por essa nação, por esse povo, e nós vivemos aqui pela graça de Deus, conscientes da nossa responsabilidade como membros do corpo de Cristo, e nós temos que fazer, porque nós fomos chamados com uma santa vocação, para levar o Evangelho de Cristo. E nós precisamos cumprir isso no nosso dia a dia. Então Deus tem um só plano, mas em 2 momentos com 2 povos. Paulo então revela que existe um mistério, né? Ali no verso 25, volta lá em Romanos capítulo 11.
Romanos capítulo 11, verso 25 e 26, diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Vamos prestar um pouco de atenção sobre essa finalzinho do verso 25. Veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é isso? Como que nós entendemos essa expressão que Paulo usa aqui? Veio endurecimento a Israel até que seja... O que é? Até que haja entrado a plenitude dos gentios, povo que não é judeu. O que é entrada a plenitude dos gentios? Até que o último gentio que vai ser salvo, né? Até que esse último gentio seja salvo, vamos dizer assim. Então vai ter uma plenitude de gentios. No momento que esse último não judeu crer em Jesus, pela fé, crer em Jesus, acabou o tempo dos gentios. Entrou a plenitude dos gentios. E como isso é possível? Pela pregação do Evangelho. Pela pregação do Evangelho. Não há outra maneira. Vocês se recordam lá que Jesus falou que esse Evangelho do Reino será pregado a todas as nações e depois virá o fim? Esse Evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Então, quando completar-se o último gentio, quando esse último gentio se converter, acabou a plenitude dos gentios. O endurecimento de Israel acaba. É o que o texto diz. O endurecimento veio até que a plenitude dos gentios tenha entrado. Então, quando se converteu o último gentio, então volta Deus tratar com esse povo de uma maneira diferente. Com o povo de Israel. Então Paulo aqui revela esse mistério. Era um mistério, mas agora é revelado. Então o endurecimento de parte de Israel, ele é temporário. É temporário. E isso é muito importante para nós, porque como igreja de Jesus, como membros do corpo de Cristo, e esse tempo dos gentios acabar, que é a missão da igreja, é pregar o evangelho do reino a todas as nações, e depois que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações, virá o fim. Que fim? Que fim é esse? É o retorno de Jesus em glória, irmãos, para levar a sua igreja. Então nós estamos vendo as coisas acontecerem. Nós estamos vendo esses acontecimentos. A gente aqui não parece que não aconteceu nada com a gente. Por isso que a gente está assim, né? De boa. A gente dorme, acorda, vai para o trabalho, se alimenta, toma banho, faz todas as coisas normais do dia a dia. Porque nós parece que nós não estamos sendo afligidos com a situação que está acontecendo. Mas vamos ser. Logo a gente vai sentir o peso dessa situação que está ocorrendo lá. Se prepara. Se você tem um recursozinho sobrando aí, meu irmão, compra mantimento e guarde na sua despensa, porque vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. O custo de vida nosso vai aumentar. Inclusive, tem um risco muito grande aí, de que o Brasil não consiga plantar tudo o que é necessário plantar para abastecer o mundo. Por quê? Porque de lá vem os fertilizantes, a grande maioria dos fertilizantes. Impressionante. E dos países que estão em guerra, como Ucrânia, Rússia e agora Irã. Vem de lá. E se não tem fertilizante, não tem adubo para você pôr na terra, então você não consegue produzir. Vai faltar o quê? Alimento. Então,
Prepare-se, né? Vai fazendo algo assim de diferente. Junta lá na sua estante, mais arroz, mais feijão, guarda lá. Compra agora, se você puder. Abasteça a sua despensa, se você puder. Faça isso, que vai subir o preço das coisas. E você sabe o que eu estou dizendo. Seu salário não sobe, o que você ganha não aumenta conforme a inflação, não é? Cada vez mais, aquilo que você ganha, você está comprando menos, porque as coisas estão ficando mais caras. Então se prepara. Então Deus nos mostra, irmãos, nós precisamos ter sabedoria. Precisamos ser sábios e tomar uma posição e agir. Agora o que eu quero ressaltar para vocês nesta noite, para a gente levar para casa isso e durante a semana meditar. Deus cumpre suas promessas. Assim como Deus cumpriu suas promessas e vai cumprir todas as suas promessas para Israel, Deus também vai cumprir todas as suas promessas para a sua igreja. E a sua igreja precisa estar alerta. Eu e você precisamos estar atentos. Urge o tempo. Não podemos perder tempo. Vamos falar do Evangelho. Vamos pregar a Cristo. Vamos dar testemunho de Cristo. Longe de você ficar com medo. Mas alegrai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Então todo esse sofrimento, toda essa angústia que muitas vezes quer assolar sua vida, as tribulações, as enfermidades, os problemas financeiros, os problemas de relacionamentos, isso nada é, meu irmão. Resolva isso logo. Abandone certas coisas da sua vida, né? Despoje-se das coisas que não prestam e siga adiante, confiando no Senhor, que quando você é obediente, Ele te recompensa. Porque você faz parte da sua igreja. Você faz parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja, que tem a missão aqui na terra de anunciar o Evangelho. E nós precisamos viver essa realidade todo santo dia. Ore por Israel. Ore pelo Irã. Ore pelas nações, meus irmãos. Ore pelas nações para que se convertam a Cristo. Ele é a única esperança, não há outro. A única esperança de vida eterna, não há outro fora de Jesus. Não tem religião nesse mundo que fez o que Jesus fez. Não tem homem iluminado nesse mundo, que apareceu nesse mundo, que fez o que Jesus fez. Todos estão lá mortos e enterrados. Jesus vive e voltará. Ele é a nossa esperança. É nele que nós colocamos toda a nossa confiança. É Ele que nós declaramos o nosso Rei e Senhor. Nosso Rei e Senhor. Então vamos viver isso. Vamos confiar nessas promessas que Ele faz para nós e de que nós, como igreja de Jesus, podemos viver em unidade, porque esse é o propósito, né? Quando Deus estabeleceu os apóstolos e os profetas, é para que educasse a igreja, a fim de que a igreja vivesse em unidade. Chegasse a um nível de conhecimento, a unidade da fé, ao pleno conhecimento de um varão perfeito, à estatura da medida de Cristo. Nos santifiquemos a cada dia. Abandone o pecado que tão de perto te rodeia. Feche os teus olhos para ele. Feche os teus ouvidos para o pecado e viva em santidade. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Sede santos porque eu sou santo. E o nosso Deus é assim. Ele é amor, mas Ele é justiça. E Ele voltará como juiz. Glória a Deus porque fomos redimidos pelo sangue de Jesus e não sofreremos o juízo. Glória a Deus por isso. Não passaremos pelo juízo, porque já estamos justificados por causa da obra de Jesus, feita por nós na cruz do Calvário. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Você faz parte de um povo, faz parte de um plano.
Você serve a um Deus todo-poderoso, criou os céus e a terra, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Jesus, depois de subir, mandou o Espírito Santo para sempre, habitar em nós para sempre. Nunca esqueça disso. Deus habita na sua igreja. Não se esqueça disso, você não está só. Ele habita em nós. Ele cuida de nós. Ele nos guia. E nós podemos viver em verdadeira justiça e santidade, então. Amém, meus irmãos? Então você está vivendo essa realidade ou ainda não? Está vivendo à altura do plano eterno de Deus ou ainda não? Você está crescendo em graça, em fé, em obediência? Você tem essa viva esperança em você? Se não, você reflita. Jesus já te deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Viva aí essa realidade, como povo de Deus, como real sacerdócio, como uma nação santa, como um povo adquirido. Viva essa realidade. Não deixe que essas notícias que estão ali perturbem a sua mente. Saiba que Deus é soberano, Ele está no controle de tudo. Ou você pensa que se Deus, Ele quisesse, nada disso estaria acontecendo, é porque Ele permite. Porque o plano dele tem que se cumprir. E vai cumprir, você querendo ou não. Vai se cumprir. Ele é soberano. Então nós confiamos na soberania de Deus. E nós descansamos na soberania de Deus. Nós descansamos no cuidado dele por nós. E nós precisamos fazer, em razão de tudo isso, a nossa parte. Que é servi-lo, que é nos dedicarmos. Se você tem um desejo de servir a Deus, Deus te deu um dom, te deu um talento, olha, procure o pastor, procure os líderes, fala, eu quero servir a Deus, eu quero fazer um evangelismo, eu quero fazer um evangelismo na praça, eu quero entregar folheto, eu quero fazer algo, para que as pessoas ouçam a respeito de Cristo. Eu quero fazer algo. Fale ali no seu trabalho, fale na escola, fale na faculdade, não temas. Eu estou contigo. Foi o que Jesus disse. Então, meus irmãos, esta mensagem de hoje é para nós refletirmos como tem sido a nossa atitude, qual tem sido a nossa ideia, nosso pensamento, como tem sido a nossa visão com relação a tudo isso que está acontecendo no mundo. Se estivermos errando, torcendo por um, torcendo por outro, né? Por um país, torcendo por outro, irmãos, nós queremos salvação das pessoas, nós não queremos isso não. E que Deus nos livre, né? Nos livre esse país, Brasil, de mais esses problemas aí, que estão acontecendo, e que pode dar uma respingada aqui no Brasil ainda, né? Pelas notícias que a gente tem observado aí. Que Deus nos livre disso. Mas se chegar para nós também aqui, como nós vamos reagir? Qual vai ser a nossa reação? Desespero? Vamos sair correndo, gritando na rua? Desesperado? Não. Vamos fugir? Não. Por nós, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa é a nossa confiança. E que não seja só de palavras, mas de atitude. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé, eu gostaria de orar com vocês.